Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o meu canal, Teodidatas, e como já é de costume, pelo menos quando as coisas estão aí na normalidade, né? Começando a semana, segunda-feira de manhã, com o estudo de um salmo. Mencionei aí uma situação de normalidade, né? Fim de ano normalmente tem lá as suas intercorrências e as suas complicações, mas eu quero ver se nós conseguimos, neste ano de 2020, avançar até ao menos o estudo do Salmo 40. Tá? Então, se eu conseguir chegar até o Salmo 40, neste ano de 2020 eu já vou estar bastante satisfeito. Mas o nosso salmo da vez é o Salmo 37. E o título que eu dei para este estudo é Reflexões de Davi acerca do caminho do justo e do ímpio. Lembrando que já no estudo do salmo anterior, no estudo do Salmo 36, eu estabeleci uma conexão entre aquele salmo e este, porque lá no Salmo 36 nós já temos uma antecipação desse contraste entre o ímpio e o justo. Mas o tom do Salmo 36, a ênfase do Salmo 36 é muito mais no sentido de um lamento a respeito da impiedade do ímpio e um louvor a Deus pela sua benignidade essa que favorece o justo. Aqui no Salmo 37, Davi vai realmente fazer uma contraposição entre o caminho do ímpio e o caminho do justo, e Davi vai acentuar aquela separação escatológica, né? O destino final dos ímpios e dos justos, que já é antecipada ali também na parte final do Salmo 36. E uma coisa importante, né, a gente notar a respeito deste salmo, antes de passarmos a leitura, é que aqui Davi ele começa com um tom que é aquele tom que é muito presente, inclusive, na literatura sapiencial, especialmente no livro de Eclesiastes, nos Provérbios também, que é a ideia de como pode... tem um pouco disso em Jó também, né, porque a pressuposição de que você teria uma teologia da retribuição, né? Como pode o ímpio prosperar nessa vida e como pode o justo muitas vezes não prosperar, né? Como pode o justo enfrentar dificuldades do ponto de vista terreno mesmo, né? Do ponto de vista temporal. Isso é muito presente no livro de Jó, né? Como eu mencionei, porque os amigos de Jó estavam afirmando a Jó que ele estava passando por causa da sua iniquidade. E Jó estava clamando que ele não tinha nenhum motivo do qual ser acusado. A questão é que ambos, né, tanto os amigos quanto Jó, estavam partindo de uma teologia da retribuição. E aí Deus mostra como ele é soberano. E aí a temática, que é essa temática existencial presente nos Salmos, que a gente pode notar por trás desse contexto, né, dessa narrativa do livro de Jó, e que aqui também a gente pode entender como algo implícito, né, como algo pressuposto a toda a análise, é realmente a questão existencial, né, de nós compreendermos as aflições e as dificuldades da vida como oportunidades que temos para nos aproximarmos de Deus por meio da cruz de Cristo, nos identificando com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Eu tenho trabalhado isso muito nessa playlist aqui dos Salmos, né? E essas reflexões acerca de como o ímpio pode prosperar momentaneamente e como o justo pode passar dificuldades sem, contudo, mendigar o pão, porque se ele for justo, ele não irá mendigar o pão, né? É isso que Davi coloca aqui. Ele sempre vai ter, apesar das dificuldades, ele sempre vai ter o sustento vindo da parte do seu Senhor. Nós podemos, dessa perspectiva temporal, transcender para a perspectiva eterna, né, para o vislumbre do julgamento escatológico e aí a separação de justos e ímpios no dia de Cristo. Aqui estou já, ou no dia do Senhor, para quem admite alguma distinção, não é o meu caso. Aqui nós podemos então notar esse percurso que Davi faz, né, da consideração do temporal para a consideração escatológica da separação na era vindoura. Tá bem? Então podemos avançar aqui. O título inspirado é apenas Salmo de Davi. O alerta inicial, então, primeiro tópico, né, alerta inicial.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aqui Davi está alertando, né, aquela pessoa a quem ele está aconselhando a não invejar a relativa ou a temporária prosperidade dos ímpios, porque o destino escatológico deles é certo. Tá? Esse é o ponto desse alerta inicial. Agora, então, depois de um alerta inicial, nós temos uma exortação inicial. Confia no Senhor e faz-lhe o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Aqui é talvez o versículo mais conhecido deste salmo, né? E aqui o que Davi está dizendo é o seguinte: você não precisa invejar o homem ímpio pela sua prosperidade, você tem que confiar em Deus, e se você entregar o teu caminho, se você entregar o seu caminho a Deus, confie nele, que ele vai suprir todas as suas necessidades. Não aquilo que você necessariamente deseja, né, mas aquilo de que você precisa. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Salmo 23. Então, aqui esse é o ponto que Davi está estabelecendo. Né? A partir desse verso 5, eu até introduzo uma reflexão que é o seguinte: o caminho, né, você está vislumbrando lá na frente, então você está entregando para Deus antes de você começar a caminhar. Isso é muito diferente da situação que muitas vezes nós enfrentamos, que é aquela situação de tentarmos todas as coisas, de todas as maneiras, pela nossa força, pelo nosso jeito, e aí, quando chegamos numa situação de exaustão, né, de não suportar mais, de não conseguir mais fazer com as nossas forças, aí nós dizemos: Senhor, tudo bem, eu entrego isso nas tuas mãos. Veja que se nós fizermos isso no começo da jornada e não no final, né, quando nós já não aguentamos mais, nós vamos ter muito benefício. Essa é uma reflexão que eu retiro desse verso 5, que é um verso muito conhecido do Salmo 37. Né? E aqui, a partir no verso 6, nós temos uma alusão à justificação e à justiça que recebemos em Cristo. Né? Então, o caráter cristológico está aqui e realmente a justiça de Deus manifestada nas nossas vidas, ela depende de nós nos entregarmos completamente a Deus e reconhecermos a obra de Cristo e o senhorio de Cristo nas nossas vidas. É isso que nós vamos ter aqui no verso 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aqui Davi retoma o argumento dos primeiros versos. Né? Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Aqui, no verso 8, nós temos uma antecipação do caráter do servo de Deus. Né? Mais adiante, inclusive, Davi vai colocar em palavras uma bem-aventurança que é retomada por Jesus, ou vai colocar em palavras uma ideia que é retomada por Jesus na forma de uma bem-aventurança no Sermão do Monte. Né? Mas a ideia de que o Filho de Deus é um pacificador, a ideia de que o Filho de Deus é um manso que herdará a terra, a ideia de que o Filho de Deus é alguém que não executa justiça à luz dos seus próprios olhos, mas que se entrega a Deus e que confia que Deus irá responder e que Deus irá executar a sua justiça. E aí, claro, a alusão a essa justiça escatológica na consumação das eras, aí sim nós temos isso como uma temática muito forte deste salmo. Primeiro contraste escatológico, e aí vem o primeiro contraste escatológico, né? Ponto 3. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Palavras do Senhor Jesus, no início do Sermão do Monte, Mateus 5:5. E se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Aqui também tem uma expressão que é afirmada na perspectiva do Messias, né?
no Salmo 2, né, que o Senhor se ri nos céus contra aqueles que maquinam, contra os povos, os gentios, os reis da terra que maquinam maldade contra o seu ungido. Né? Mas aqui Davi estende isso para todo aquele que faz parte do povo de Deus. O Senhor se rirá dele, né? Deus protegendo o seu povo, rindo-se daquele que é iníquo, que maquina a maldade contra o justo. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Sempre tudo na perspectiva da consumação escatológica. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Quem vive essa vida por meio da impiedade receberá, nesta vida ou na era vindoura, toda a impiedade que está no seu coração. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Aqui um pouco da sabedoria proverbial do Antigo Testamento, né? Isso aparece recorrentemente no livro dos Provérbios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não se envergonharão nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Veja o contraste, né? O ímpio pede emprestado e não paga. E o justo, ele empresta sem esperar receber de volta, né? Ou ele simplesmente doa. Né? Isso também é algo que a gente vê muito claramente no ensino ético do Novo Testamento. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Aqui, obviamente, não é que o justo tenha em si esse poder, mas aqueles que o justo abençoa são compreendidos como aqueles que são abençoados por Deus também, e por isso entram nessa linha de bênção, né? Podemos colocar assim. Agora, aqueles que forem amaldiçoados, porque foram primeiro amaldiçoados por Deus, eles terão um destino escatológico bastante diferente. E agora, então, Davi introduz reflexões acerca do caminho do justo. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Então aqui a gente percebe que Davi mostra o seguinte: mesmo que o justo passe por necessidades, passe por dificuldades, ele não vai ser desamparado pelo Senhor. Ele ou a sua semente, os seus herdeiros, a não ser que eles mesmos se tornem injustos, né? Eles ou seus herdeiros não mendigarão o pão, porque por mais que passem dificuldades, aflições, né? Por mais até que tenham dificuldades financeiras, o seu Deus é que os sustenta e que lhes dá a provisão. O justo compadece-se sempre e empresta, e a sua mente é abençoada. Agora Davi aconselha alguém a se tornar justo, né, a andar no caminho do justo. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. De novo aqui no paralelismo, né, o contraste a respeito do destino final. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Aqui é aquela temática, né? Aquela profecia da antiga aliança que se cumpre na nova aliança. A lei de Deus no coração do justo. Essa lei que é trazida para dentro do nosso coração por Cristo, pela sua cruz. Né? Conclusão, segundo o contraste escatológico, agora o Salmo termina com, novamente, né, Davi retomando a esse contraste, a essa separação entre justos e injustos no dia do juízo. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Aqui a gente precisa entender que o tom que Davi empresta
para essa porção, ele é escatológico mesmo, tá? Então, mesmo que você caia na mão do ímpio, mesmo que o justo seja prejudicado pelo ímpio, o Senhor vai livrá-lo da sua mão, né? E retribuirá ao ímpio a sua maldade, nem que seja na consumação das eras, tá? Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Veja aqui claramente aquilo que eu acabei de falar. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Então aqui, nesse salmo eu fui fazendo algo que eu já tinha feito, acho que foi no Salmo 35 que eu acabei fazendo com esse modelo. No Salmo 36 eu fiz diferente, fiz a leitura e depois passei para a explicação, mas aqui fui colocando a explicação durante a leitura, então acho que não temos muito mais o que considerar, né, a título de estudo. Acho que o Salmo ele já fala bastante por si só, esse Salmo 37, mas as considerações que deveriam ter sido feitas, né, eu já fiz ali durante a leitura, intercalando com a leitura. Então, eu espero que você tenha gostado do estudo, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, né, como sempre, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, para que eles possam também, de alguma forma, ser beneficiados por esses estudos a respeito dos Salmos, ou pelo restante do conteúdo aqui do Teodidatas. E não deixe também de deixar o seu comentário, isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.